Bonjour, bonsoir, salut à tous, c'est moi, Christophe Zacharias. Comment allez-vous? Oh, voilà, moi, je vais bien, voilà, je suis content, je suis heureux de vous revoir, feliz em vos ver. Hein? Hoje vamos falar sobre les adjectifs possessifs. Pode repetir comigo? Les adjectifs possessifs. Les adjetivos possessivos. Vamos falar sobre os adjetivos possessivos, né? Possessivos, só a expressão, o que é isso de les adjetivos possessivos, adjetivos possessivos? Só a expressão possessiva já nos dá aquela sensação de posse, aquilo que me pertence. Sabe, os presidentes, vejam só os presidentes quando recebem posse, hein? O Bolsonaro, o John Biden e muitos outros, eles receberam posse, né? Posse. Então, adjetivo possessivos são palavras que estabelecem relação de posse, algo que nos pertence, uma coisa que nos appartient, nos pertence, nos pertence. E quais são essas palavras? Estamos a falar de meu, teu, seu, minha, nosso, nossos, vossos, vossas. Então, estas palavras são os adjetivos possessivos em francês. E nós queremos ver como usar essas palavras, os adjetivos possessivos em francês e que cuidados ou que variações devemos considerar ao usar essas palavras ou ces mots. Vous êtes prêts? On y va! Coucou! Voilà. Então estamos aqui. Eu tenho um quadro, não? L'encadré, uma tabela, que vai nos ajudar a perceber melhor a questão de adjetivos, les adjetivos possessivos. Então temos aqui, vocês já bem sabem que temos os pronomes pessoais. Em francês, je, tu, il ou elle, nous, vous, il ou elle. Il ou elle no desculpa, o francês está a ficar aqui. O il ou elle no plural. Voilà, plural. Voilà. Então, os pronomes possessivos, os pronomes pessoais em francês têm seus equivalentes adjetivos, adjetivos possessivos, assim como no português, né? Então, je, tu e assim por diante. Então, por exemplo, temos aqui para o je, eu, mon. Para eu é meu, eu. Se falo de eu, é meu. Então, teu, seu, nosso, vosso e seus. Voilà. Então, mon, digam comigo, mon, ton, a seguir. Depois digam comigo, som, aquele som mesmo, som. Como se estivesse a falar de som de buf. I like to move it. Voilà. Voilà. Notre, votre, leur. Notre, votre, leur. O notre, aqui não tem um acento chapéu. Existe o notre que vem com acento chapéu. Então, este que estamos a usar não vem com aquele acento chapéu. Então, por isso, nós vamos pronunciar este O com a boca bem aberta. Notre. Notre. Voilà. Votre também. E, por fim, leur. Em certas regiões, dizem ler. Vocês podem dizer ler, certas regiões de África, né? Dependendo do accent, da fonética, l'action. Mas o mais convencional é leur. Voilà. Agora, o feminino, ma, ta, sa. Mata, sa, depois notre, votre, leur. Mesma coisa. Então, é só dizer mon cahier, meu caderno. Ton frère,
teu irmão. Tu podes dizer son fils, seu filho, né? Notre père, por exemplo, nosso pai, votre père, né? Não? Então, leur, também leur fils e tal. Então, é muito simples. Ma mère, minha mãe, ta sœur, tua irmã, sa femme, sua esposa, notre dame. Je pense que vous avez écouté quelque chose par rapport à Notre Dame. Lá em França existe, acho que aquilo é uma igreja, né? Notre Dame, que houve um incêndio, qualquer coisa assim no ano passado ou ano antepassado, Notre Dame. Então, Notre Dame, Nossa Senhora, Notre Dame, votre dame, vossa senhora. Então é simples, é mesmo simples, é mesmo simples. A ideia é que é meu, minha, teu, tua, sua, seu, sua, nosso, nossa, vosso, vossa, seus, suas. Então, c'est facile, c'est facile, c'est facile. Voilà. Très facile. Très facile, très facile. Mas há duas coisas que... uma já lembrei, né? A questão desse notre e votre, como não tem acento circunflexo, desculpa, acento chapéu para facilitar a maioria. Então, votre, notre, com O bem aberto. Agora, um segundo ponto que eu gostaria de lembrar aqui é que existem aqui substantivos. Existem alguns substantivos que são femininos, mas eles começam com uma vogal, une voyelle. Então, no caso de termos um substantivo feminino que começa com uma vogal, então nós não utilizamos o que seria o normal, um substantivo, aliás, um adjetivo possessivo feminino, femina. Então, nós usamos um adjetivo possessivo masculino. É o caso, por exemplo, de école. École é um substantivo feminino. Mas, como école começa com uma vogal, então nós vamos usar o masculino para soar bem. Em francês, a regra é essa. Mon école, ton école, son école. Por exemplo, amiga também. Amiga é feminino, substantivo, mas começa com uma vogal. Então fica mon ami, ton ami, son ami. Minha amiga, tua amiga, sua amiga. Então, voilà, c'est comme ça, c'est assim, né? Voilà, comme si, comme ça. Voilà. Ok, penso que entenderam. Acredito. Então, agora vamos no pluriel, mais no pluriel é só não pronunciamos o S. Muito fácil. Mettez, nous, vous, leur. Mettez, nous, vous, leur. Já ouvi alguns francófonos dizer mettez, nous, vous. Então, eles já dizer mettez. Pronto, são variações do francês. Mas o convencional, mettez, né? Meus, teus, seus, nossos, vossos, seus, suas. Então, seus, então continua assim. Então, se fácil. Então, vocês podem dizer, por exemplo, me caí, meus cadernos. Agora, se for o plural de uma plural depois de um substantivo que começa com uma vogal, por exemplo, amigos, ami, então nós vamos juntar. Será mes amis, como se fosse uma única palavra. Tes amis, ses amis, né? Yeah. Mes écoles, minhas escolas. Tes écoles, minhas escolas. Ses écoles, suas escolas. Ou seus... Voilà. Então,
meus, teus, seus. É algo muito simples, né? É algo muito simples. Voilà. Très facile, hein? Nous, vous, vos amis, nos amis, nos frères, nossos irmãos, vos frères, vossos irmãos, vos ser, vossas irmãs. Então, podem ter formar frases. Formem frases e vamos treinando ensemble. Então, vamos treinar. Voilà. Gostaram? Voilà. Eu sei que gostaram. Vous avez aimé beaucoup. Moi, je suis sûr. Voilà. Que vous avez aimé beaucoup. Então, por favor, não se esqueçam de clicar gosto. Clica gosto no meu vídeo. Quantos mais gostos, então o YouTube vai partilhar este vídeo com mais pessoas que queiram aprender francês. Então, assim você também vai ajudar outras pessoas que querem aprender francês. E inscrevez-vous à la chaîne. Se ainda não subscreveu, se ainda não inscreveu, por favor, subscreva agora. Inscrevez-vous à la chaîne. E também clicar o sininho de notificações para basta entrar um novo vídeo. Clim, 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 clim. Você for notificado. Voilà. Merci pour l'attention, merci beaucoup. On est ensemble.